criatividade com imaginação. Então a gente vai trabalhar com um objeto. Então o foco dessa aula é objetos. Você vai olhar ao seu redor e você vai pegar o primeiro objeto que você vê na sua frente. Então eu estou aqui com um pincel de maquiagem. Então pode ser qualquer coisa, um copo, um lápis, uma garrafa, um prato que tiver por perto. E aí você vai fazer o seguinte, o pincel, qual que é a função do pincel? No caso eu estou falando do objeto que eu estou. A função do pincel, no caso esse de maquiagem, é pintar o rosto, se maquiar. Só que para trabalhar nossa criatividade, nossa imaginação, a gente vai ressignificar esse objeto. Mas o que é ressignificar? A gente vai dar vida para ele de uma outra forma. Então, o que mais esse pincel poderia ser? No meu caso aqui, eu posso transformar esse pincel em um microfone, eu posso transformar esse pincel em um lápis, eu posso transformar esse pincel em uma colher. Então você vai fazer isso com o objeto que você está utilizando aí. Então você vai pegar esse objeto, vai pensar qual que é o significado dele e aí você vai ressignificá-lo, usando ele, né, como uma outra coisa. E aí você pode fazer várias vezes, ressignificando ele de várias formas. Depois que você exercitar bastante, você pode até pedir para alguém da sua casa, sua mãe, seu pai ou irmão, quem estiver perto, para tentar adivinhar qual que é o novo sentido do objeto. Então, por exemplo, né, o meu pincel aqui eu estou transformando ele de microfone. Então eu chamo minha mãe e falo assim, mãe, ó, vou fazer uma pequena cena para você com esse objeto aqui, mas ele não é um pincel, agora ele é outra coisa. Aí você faz a sua demonstração e pede para a pessoa que está assistindo tentar adivinhar no que você transformou o seu objeto. E aí você vai ver se você está conseguindo passar uma mensagem clara, né? E se você conseguiu utilizar a sua imaginação de uma forma que as outras pessoas conseguissem entender o que você estava querendo dizer. Ainda trabalhando com o objeto que a gente pegou, né, para continuar trabalhando a criatividade e a imaginação, agora a gente vai trabalhar também com a criação de uma história, né? No teatro a gente pode trabalhar ou com histórias prontas, ou a gente pode criar a nossa própria história. A gente tem a liberdade de representar a história, né, que a gente escolher. Então, como que a gente vai fazer essa criação dessa história utilizando esse objeto aqui? Então, a gente vai pensar assim. Esse meu objeto é um pincel e na hora que eu fiz o exercício anterior, eu escolhi ele para ser um microfone. Então esse objeto ele teve duas funções, de ser pincel e de ser microfone. Então eu vou pegar um papel, alguma coisa para você anotar, pode ser no celular mesmo, bloco de notas, o que você preferir. E você vai colocar a cabecinha para pensar um pouquinho. Você vai criar uma história utilizando esses dois objetos. Mas como assim? Você vai ter que criar uma história, né? Da forma como você quiser, que a sua imaginação mandar. E nessa história ela vai ter que estar incluída um pincel e um microfone. Aí fica a critério de vocês, né? Por exemplo, claro que também não vai ser uma história muito curtinha, mas também não precisa ser uma história longa. Eu vou fazer uma curtinha aqui só para dar um exemplo, para vocês entenderem mais ou menos. Então, você pode colocar lá na sua história, né? Tinha uma moça que ela gostava muito de se maquiar, ela se maquiava todos os dias na frente do espelho, conversando com o seu gato. Enquanto ela conversava com o seu gato, ela pegava o seu pincel e fazia carinho no gato, e eles passavam horas ali brincando. Ela também utilizava o seu pincel como microfone, fazendo coreografias no quarto dela, brincando com o seu gato, e ela fazia isso todos os dias. Então podem ver que eu criei uma história, né? Tentem fazer uma história um pouquinho maior. Mas eu criei uma história utilizando o objeto das duas formas, da forma como ele é e da forma como eu criei ele no exercício anterior. Então façam esse exercício, espero que vocês se divirtam, tentem fazer de uma forma bem criativa, coloquem a criatividade aí para funcionar, a imaginação e criem uma história bem legal. Bom, espero que vocês tenham conseguido aproveitar esses exercícios, que você escolham bons frutos dele e que você consiga entrar aí nesse universo da inserção teatral. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu espero vocês no próximo.